Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joia, de ouro, na compostura de vestido. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do nosso Criador. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que estavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe pela reverência, da qual vós sois filhos, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Os deveres das esposas e dos maridos. Podemos aqui, irmãos, imaginar o quanto é importante essas mensagens aqui que está em 1 Pedro, que nós devemos obedecer e seguir. É a primeira epístola universal de Pedro. O nosso adversário, ele implantou aí um sistema maligno para dentro das denominações. Ele preparou tudo e está preparando ainda esse sistema para que haja dentro das denominações prevaricações, e assim vai ficando, vai passando, e os profetas vão aceitando, e tá tudo bem, não, tá tudo certo, tudo bem. É claro que não podemos tirar uma ovelha da casa do Criador por causa de um erro, mas é importante que ela saiba o que fazer para não errar mais, para não prevaricar. E é isso, e é por isso que nós aqui, os remanescentes de Yahweh estão aqui para passar essas mensagens, uma mensagem de ensinamento para os irmãos, e que eles saiam desse sistema faccioso. Então, semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Aqui, o apóstolo Pedro está falando, ele está deixando conselho às mulheres. Olha, mulheres, vocês têm um papel importante na sociedade e principalmente no seu lar, porque assim, através da vida de vocês, vocês vão ganhar os seus maridos e eles vão para perto do nosso Salvador. É através de vocês. Vocês têm um papel importantíssimo, mulheres, na sociedade e principalmente no lar. Por isso que ele fala aqui, mulheres, alguns não obedecem a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. À medida que as mulheres vão se transformando em obediência ao seu estágio, às suas vestes, o seu entendimento na palavra, elas ganham sem palavra os seus maridos para o nosso Salvador. E ele continua, considerando a vossa vida casta em temor, ou seja, uma vida casta, irmãos, significa uma vida organizada, uma vida determinada na sociedade e na sua casa, fazendo seu papel de soldada sábia no lar e em temor,
ao nosso Criador e fazendo a parte dela e recebendo do nosso Criador um galardão que vai ser já guardado lá no céu para elas. E no verso 3 ele continua: o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Vejamos, irmãos, como é importante. O apóstolo Pedro aqui está falando: olha, nada adiante estar coberta de ouro, vestes caras, vestes preciosas, mulheres, cabelos frisados, cheio de pintura, cheio de joias, e ter atitude que leva ao pecado ou à hipocrisia. Não resolve. Está cheia de joia, cheia de ouro, e uma atitude que leva ao pecado, à hipocrisia. Soldados de Messias, temos que ser. As mulheres também, soldadas fortes do Messias, para estar de acordo com os preceitos cristãos. A mulher deve seguir uma linha tênue e, além da modesta, ter também o quê? Ser discreta e decente. Aqui o apóstolo falou: olha, vocês também têm que ser discretas, decente, ou seja, não resolvem vestes caras, joias, ouro, cabelo bonito, pintado. Não estou falando, irmãos, que as mulheres não devem se cuidar. Claro que sim. Prepara o cabelo, prepara as roupas, deve sim ter uma roupa boa, deve sim ter um perfume bom. Mas o apóstolo aqui está falando de nada disso adianta se as atitudes levam ao pecado. Ou seja, se isso tudo que elas fizerem escandalizar, fizer alguém escandalizar nela. Tudo é hipocrisia. E ele continua: as cristãs devem seguir uma linha tênue, além da modesta, ser também o quê? Discreta e decente. Não resolve. A mulher tem que ser decente, discreta, não pode aparecer muito, porque senão vai ser o quê? Hipocrisia, atitude que leva ao pecado. Nós vemos aí, irmão, nos átrios, as mulheres já entram com um salto alto e entram já chamando atenção, traçando um caminho de pecado, buscando para ela a atenção. Elas colocam uma roupa que chama a atenção, que molda o seu corpo. Então, o nosso Criador e o nosso Salvador, ele reprova, ele odeia. Assim como ele falou: odeio as obras de Jezabel, aquela que prega contra a doutrina, que prega mentira, odeia as obras dos nicolaítas. Portanto, ele continua: mas o homem encoberto o coração no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante do Criador, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, ou seja, um traje honesto, e é assim. E hoje, irmãos, por que não voltemos? Por que as mulheres não voltem para o primeiro amor, para o ensinamento fiel que fala, que o nosso Salvador fala à igreja de Éfeso: voltai ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, para que nada recaia sobre vocês. E ele continuou: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Como, irmão? Com trajes honestos, um espírito manso e quieto, que é precioso diante do nosso Criador. Irmãos, pensem: por que vamos aborrecer o nosso Criador? Por que vamos fazer de nossas vidas um templo pecaminoso? Por isso que ele fala: fazem mulheres como antigamente, porque assim se adornavam bem. Como? Com trajes perfeitos, que não chamava atenção às santas mulheres, e ela agradava o nosso Criador. Porque muitas igrejas estão passando por dificuldade. Não estou falando de dificuldade financeira, mas dificuldade espiritual. Pensem, volte ao primeiro amor, obedeça, como Sara obedecia a Abraão. Obedeça como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe com reverência, ao qual vós
suas filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Não teme nada. Só os soldados do Criador, como eu posso falar, outros soldados, mas não temei a homens, não temei a nenhuma acusação para que possa se envergonhar, porque Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe com reverência: a qual vós, suas filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Sara não temia nada nem ninguém, obedecia. Igualmente vós, marido, habitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, quando fala aqui, irmãos, igualmente vós, maridos, ou seja, está dizendo: olha, maridos, coabitai com elas com entendimento, ou seja, com respeito, dando honra, honrai as suas mulheres como vaso mais fraco, não que ela seja fraca, elas são guerreiras, irmão, elas são fortes. Aqui falando como vaso mais fraco, como no sentido de obedecer e respeitá-la, para que não passe para ela um fardo pesado e não de respeite, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Quantas orações, irmãos, o nosso Criador não ouve por conta da desobediência das mulheres e dos homens. Aqui está dizendo: respeite como vaso fraco. Não que ela seja fraca, irmãos. Claro que não, porque és forte no nosso Criador e no nosso Salvador. Então, elas precisam ser respeitadas sim. Fazer tudo que lhe agrada ao nosso Pai e ao Filho, respeitando, porque assim as vossas orações vão ser atendidas. É importante que saibam disso. Então, para encerrar, vamos falar então assim: a mulher tem que ser um soldado forte, sabe anular. Ela precisa ser soldado do nosso Yahshua, nosso Salvador. E em segundo lugar, ela tem que ter uma atitude que leve ao quê? Ao conhecimento do Criador, com ordem e decência, não atitude, diz Isabel. Ela tem que ser soldadas do Messias para estar de acordo com os preceitos. E em último lugar, ela deve seguir uma linha tênue, ou seja, além da modesta, ela deve ser também o que? Discreta e decente. Que todos possam então entender essa mensagem e fiquem na paz de Yahweh e na graça de Yahweh.